Forças especiais ou escambau, essas vadias ficam mansinhas com um tapa na cara. A voz estridente e cortante atravessava o vento gelado, o famoso minuano, que soprava impiedoso na região serrana de São Joaquim, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. O termômetro marcava temperaturas negativas, algo raro no país, mas brutal naquela região de altitude. A fumaça branca que saía das bocas parecia congelar instantaneamente atrás do depósito de suprimentos do comando da 3ª Divisão de Exército, conhecida como a Brigada Caveira. O dono da voz era o Major Carlos Mendes, comandante da companhia de comando. Ele estava encostado na parede com uma postura desleixada, soltando longas baforadas de fumaça de cigarro, gabando-se para os tenentes e oficiais subalternos ao seu redor. Ah, Major Mendes, mas dizem que a nova comandante de divisão que está chegando tem uma fama pesada, não tem? Dizem que é uma lenda viva das Forças Especiais, a Dama de Ferro da turma de 94, comentou um tenente receoso, baixando o tom de voz. Mendes cuspiu no chão com desprezo, rindo cinicamente. Ô seu moleque, deixa de ser bizonho. Esses boatos são tudo espuma. O que você acha que uma mulher fez para ganhar estrela de general? É óbvio. Ficou agradando os velhos do alto comando, entrou por cota de gênero ou política de diversidade. Eu garanto, assim que ela chegar, vai choramingar e jogar todo o trabalho nas minhas costas. Os olhos de Mendes brilhavam com uma malícia vil. Ele sempre culpava os outros, especialmente mulheres ou militares de outras origens, pela sua própria incompetência e atraso na promoção. Era o exemplo clássico do covarde, abanava o rabo para os fortes e pisava impiedosamente nos que pareciam fracos. Foi então que aconteceu. Você tem a língua bem solta, hein? Uma voz firme, com um peso assustador, soou atrás deles. Mendes e os oficiais pularam de susto e se viraram. Lá estava uma mulher, vestindo uma jaqueta de campanha velha e desbotada, típica do exército brasileiro, mas sem as insígnias. O boné estava puxado para baixo, e os olhos sob a aba eram frios de arrepiar a espinha. Era a general de divisão Fernanda Silva, a nova comandante que assumiria no dia seguinte. Ela estava inspecionando o quartel incógnita, verificando os pontos cegos da segurança antes da cerimônia, quando ouviu aquela conversa absurda. Mendes olhou Fernanda de cima a baixo e franziu a cara. A ideia de que uma civil, e ainda por cima uma mulher jovem, tivesse entrado no perímetro do quartel-general o deixava indignado. Ou melhor, ele achou que ela fosse um alvo fácil. O que é? De onde você saiu, sua vagabunda? Aqui é área militar, caramba! Como uma paisana entra rastejando até aqui? Mendes avançou de forma intimidadora, enfiando o rosto bem na frente do nariz de Fernanda. O cheiro forte de cigarro barato invadiu as narinas dela. Mas Fernanda nem piscou. Pelo contrário, ela encarou Mendes nos olhos e falou. Um militar, e ainda por cima um oficial superior, fumando em horário de serviço e insultando superiores pelas costas. A disciplina da Brigada Caveira está uma beleza, estou vendo. O tom dela não era apenas confiante, soava arrogante aos ouvidos dele. A sobrancelha de Mendes tremeu. Como uma mulher desconhecida ousava lhe dar lição de moral? Com o orgulho ferido, ele ficou vermelho e gritou. Sua louca, perdeu o juízo? Ei, me dá sua identidade agora. Quem você pensa que é para vir com sermão? Sabe com quem está falando? Eu sou o Major Mendes, comandante da companhia. Antes que eu te entregue para a polícia do exército por suspeita de espionagem, ajoelha e pede perdão. Mendes levantou a mão, fazendo um gesto ameaçador. Parecia prestes a dar um tapa nela a qualquer momento. Os tenentes ao lado, em pânico, tentaram intervir, mas Mendes os empurrou. Fernanda, que havia enfrentado traficantes nos morros do Rio e guerrilheiros na selva amazônica durante seu tempo nas forças especiais, achou aquela ameaça mais patética que birra de criança. Ela enfiou as mãos nos bolsos e soltou um riso seco. Major Carlos Mendes. Vou guardar esse nome. O quê? Você não disse que vadias ficam quietas quando levam um tapa. O quê? Como é? Foi o que saiu da sua boca agorinha. Mulheres ficam mansinhas com um tapa. Tenta a sorte, então. Se tiver coragem para isso. Era uma provocação clara. O som da razão de Mendes se partindo foi quase audível. Sua, quer morrer, é? A palma da mão de Mendes voou violentamente em direção ao rosto de Fernanda. Foi um golpe com força suficiente para cortar o ar. Major, não! Gritaram os tenentes.
mas o som de impacto surdo não veio. Em vez disso, o pulso de Mendes parou no ar. Fernanda tirou a mão esquerda do bolso num piscar de olhos. Ela agarrou o pulso de Mendes com leveza e, no movimento fluido, torceu-o na direção oposta. Ah! Um grito agudo escapou da boca de Mendes. Ele, um homem corpulento, foi forçado a se ajoelhar sem conseguir usar sua força. A pegada de Fernanda era como uma morsa de aço. A força de seus dedos, forjada em anos de treinamento extremo nas forças especiais, os comandos não era algo que um homem comum pudesse suportar. Movimentos amplos e lentos. E sua base é fraca, o centro de gravidade desmorona fácil. Não é só a boca que é grande, o corpo também está podre. Fernanda soltou o pulso dele de repente. Mendes perdeu o equilíbrio e caiu de cara no chão de terra batida e gelada. Com a bunda no chão frio vermelho de dor e humilhação, ele ofegava de raiva. Vê vocês. Peguem ela. Chamem a PE Polícia do Exército. Prende essa louca agora. Mendes gritava histericamente, mas Fernanda já tinha se virado e caminhava tranquilamente para longe. Seu passo era firme, como se os xingamentos dele fossem irrelevantes. Nas costas dela, os berros de Mendes ecoavam. Amanhã eu te acho e acabo com você. Vou revirar essa cidade inteira, mas vou te achar. Ousou botar a mão em mim? Você tá morta. Fernanda ajustou a aba do boné e sorriu discretamente. Estou ansiosa. A formatura de amanhã vai ser bem interessante. Na manhã seguinte, no pátio de formatura da 3ª Divisão de Exército, o céu estava limpo, mas o vento sul cortava como navalha. Toda a tropa da divisão estava perfilada e no palanque principal, os comandantes e o Estado-Maior aguardavam tensos. Hoje era o dia da posse da nova comandante da lendária Brigada Caveira. Mendes estava na primeira fila, com um adesivo muscular no pulso inchado. A raiva por não ter encontrado a louca do dia anterior ainda fervilhava. Ele rangia os dentes, pensando: espera só essa formatura acabar. Vou pedir ajuda para a inteligência e caçar aquela vagabunda. A voz potente do mestre de cerimônias ecoou. Daremos início à cerimônia de passagem de comando da 3ª Divisão de Exército. Comandante da divisão, apresentar-se. Com a marcha imponente da banda de música, um jipe militar entrou no pátio. Todos os olhares se voltaram para lá. O carro parou, a porta se abriu, e a nova comandante finalmente apareceu. Uniforme de gala impecável, 2 estrelas brilhando reluzentes nos ombros. E acima de tudo, aquele rosto. Os olhos de Mendes quase saltaram das órbitas. O ar sumiu de seus pulmões. Ele quase desabou, segurando-se nas pernas trêmulas. A mulher que subia ao palanque era a mesma que ele chamara de vadia, a mesma em quem tentará dar um tapa, a mesma louca que o jogará no chão. Fernanda parou no centro do palanque e olhou para a tropa. Seu olhar varreu o pátio até parar exatamente no rosto pálido de Mendes. O mesmo sorriso gélido do dia anterior cruzou seus lábios. Sua voz, amplificada pelo microfone, era calma, mas para Mendes soou como o chamado da morte. Sou a general de divisão Fernanda Silva, assumindo hoje o comando desta unidade. Eu valorizo a ação acima das palavras, e o combate real acima da formalidade. Fernanda fez uma pausa, encarando Mendes fixamente e continuou. E para aqueles que esquecem os fundamentos da vida militar, que exalam o cheiro podre da corrupção pelas costas, não haverá misericórdia. Estejam avisados. Mendes sabia, por instinto, aquele aviso era exclusivamente para ele. Suor frio escorria pelas suas costas. A caçada da lendária general, a onça, a mais jovem mulher a atingir tal posto vindo das operações especiais, havia começado. A cerimônia acabou, a banda parou, mas um zumbido continuava nos ouvidos do Major Mendes. A general desceu do palanque e veio cumprimentar o Estado-Maior perfilado. O som de seus coturnos batendo no chão congelado fazia o coração de Mendes falhar. Por favor, passa reto. Ela pode não ter me visto. Ontem ela estava paisana, hoje de farda. Talvez não me reconheça. Mendes negava a realidade desesperadamente. Mas sua esperança foi estilhaçada quando Fernanda parou exatamente na frente dele. Ela era alta. A presença que emanava dela, forjada no fogo das missões reais, era diferente da autoridade de gabinete. Fernanda não estendeu a mão com luva de couro. Apenas olhou friamente para a tarjeta de identificação dele. Comandante da Companhia de Comando, Major Mendes. Ao ouvir seu nome, Mendes teve que travar as coxas para não cair. Esse sim.
Major Mendes, comandante da companhia. A voz dele falhou, saindo um guincho patético. O oficial de operações e de pessoal ao lado olharam estranho. Mendes, geralmente fanfarrão, estava irreconhecível. Fernanda baixou o olhar para o pulso dele. O inchaço sob o adesivo aparecia levemente na manga. Como está o pulso? Parece que bateu com força em algum lugar. Os outros oficiais pensaram ser apenas uma gentileza da nova chefe. Para Mendes foi uma sentença. Eu me lembro de tudo. O que você tentou fazer comigo ontem? Mendes engoliu em seco. Foi um tombo no gelo, senhora. Acidente. Não afeta o serviço. Que bom. Cuidar do corpo também é habilidade militar. Como eu disse ontem, se a base é fraca, o centro de gravidade desaba. Confirmação. Abate. Ela repetiu a frase exata de ontem. O rosto de Mendes ficou cinza. Fernanda, como se ele não valesse mais seu tempo, moveu-se para o próximo coronel. Mendes finalmente soltou o ar, mas o medo logo se misturou com humilhação e ódio. Aquela maldita tá brincando comigo. Como ela ousa? Às 14 horas, na sala de reuniões do QG. O ar estava pesado. A general Fernanda folheava relatórios lentamente. O som do papel era o único ruído. Os oficiais mal respiravam. O antigo comandante só queria saber de jogar golfe, então aquele clima tenso era novidade. Oficial de operações. Sim, senhora. Tenente-Coronel Barros. O plano de treinamento de inverno. Você só copiou do ano passado e mudou a data. Tem um erro de digitação na página 3 dizendo 2023. O rosto do Coronel Barros ficou vermelho. A análise de inteligência da fronteira está uma porcaria. Não reflete a movimentação recente dos contrabandistas. Isso é pior que os planos de pelotão que eu fazia quando era tenente. Isso é trabalho de Estado-Maior divisionário? Vou corrigir, senhora. Perdão. Refaça. Quero na minha mesa antes da alvorada de amanhã. Ela jogou o relatório na frente dele. O clima congelou. Ela não era apenas uma general de escritório. Ela lia as entrelinhas. O olhar dela se voltou para o canto da mesa. Major Mendes. Sim, Major Mendes. As planilhas de gastos operacionais e as requisições de rancho, comida, que você enviou. São bem interessantes. O coração de Mendes parou. O consumo de óleo diesel para aquecimento subiu 30% em relação ao ano passado. Sendo que este ano a média de temperatura foi 2 graus mais alta. E há reclamações constantes na caixa de sugestões dos soldados sobre a diminuição da porção de carne nas refeições, mas as notas fiscais de compra de carne aumentaram. Qual é a mágica? O olhar de Fernanda perfurava a alma dele. É que as instalações são velhas. A eficiência térmica caiu. E o preço da comida subiu com a inflação. Mendes gaguejou desculpas esfarrapadas. Diante dela soavam como mentiras infantis. Instalações velhas. Certo. Então, após o expediente de hoje, farei uma inspeção surpresa nos depósitos de combustível e no paiol de mantimentos pessoalmente. Se houver diferença de 1 litro ou 1 grama entre o livro caixa e o estoque real, prepare-se. Se como? Hoje, general? É seu primeiro dia, deve estar cansada. Cansada? Nas forças especiais eu passava 3 dias acordada em marcha de combate e ficava nova. Não se preocupe com meu físico, preocupe-se com seus livros contábeis. Dispensados. Fernanda levantou-se. Todos bateram continência. Caveira. Sozinho na sala após a saída dela, Mendes entrou em desespero. O depósito de diesel e o paiol de comida eram seu cofre pessoal. Ele desviava combustível para vender a postos locais e trocava a picanha por carne de segunda, embolsando a diferença há 2 anos. Inspeção hoje à noite? Impossível repor o estoque ou maquiar os livros. Se for pego, é cadeia militar na certa. Tô ferrado. De verdade. Escuridão atrás do prédio da companhia. Área de fumantes. Mendes esperava alguém. Um homem gordo e suado chegou correndo. Sargento Costa, o almoxarife corrupto e cúmplice. Major, me chamou assim do nada? Tá todo mundo olhando. Costa, esquece. A gente tá morto. Aquela louca vai abrir os depósitos hoje à noite. O quê? Mas hoje é o primeiro dia. O costume não é passar um mês só conhecendo. Ela não liga pra costume. Escuta, faltam 2.000 litros de diesel e a troca da carne vai aparecer. É prisão pra nós dois. O sargento ficou branco. Major, e agora? Não dá pra trazer caminhão agora, a guarda vai ver.
Mendes roeu a unha, o cérebro em pânico buscando sobrevivência. Não posso cair assim. Preciso de tempo. Ou impedir a inspeção. Uma ideia maligna surgiu. Costa. Se ela não puder inspecionar hoje, ganhamos tempo. Como assim? Vai desobedecer ordem de general? Não desobedecer. Tornar impossível. Vamos criar um problema gigante para ela resolver. Mendes sacou o isqueiro. A chama dançou no escuro. Quem é o oficial de dia hoje? Capitão Ramos. Aquele lerdo. Ótimo. Às 21 horas, vamos causar um pequeno incêndio na cozinha do rancho dos soldados. Ficou maluco? Botar fogo no quartel? Isso dá cana dura. Não fogo grande. Só fumaça, acionar os sprinklers. Curto-circuito em fiação velha. Ali atrás da cozinha não tem câmera. Você vai lá e faz o serviço. Eu te dou o álibi. Mas, quer ir preso por roubo ou levar uma puniçãozinha por negligência elétrica? Se tiver incêndio, a general vai ter que gerenciar a crise e a inspeção cai. Aí a gente repõe o estoque. O olhar de Mendes era maníaco. Ele não ligava para a segurança do quartel. Costa, intimidado, concordou. E tem mais uma coisa. Mendes sorriu cruelmente. Vamos aproveitar para manchar a reputação dela. Posta no portal militar anônimo e nos grupos de WhatsApp. Nova general chega querendo mostrar serviço, força limpeza excessiva e causa acidente por falta de segurança. Soldados em risco. Sabe como a opinião pública é sensível com mulher no comando. No gabinete da general, tudo escuro. Fernanda olhava a janela. Hábito de comando, a melhor vigilância é feita das sombras. Batida na porta. O ajudante de ordens entrou. General, os dados que pediu. O envelope era grosso. Extratos bancários de Mendes e fluxo de combustível dos últimos 3 anos. Fernanda já investigava isso antes de assumir, com a ajuda de amigos da inteligência. Exatamente como pensei. Dinheiro entrando de boates da cidade e do posto Estrela. Mando para a polícia do exército, general? Ainda não. Não se queima a casa para pegar um rato. Quero saber quem está acima dele. Quero a quadrilha toda. Os olhos dela brilharam. Ajudante, avise ao oficial de operações. Monitore os detectores de fumaça da cozinha e depósitos entre 21 horas e 22 horas. Qualquer disparo, me avise na hora. Fumaça? Por quê? Quando o rato é encurralado, ele tenta morder ou destruir a toca para fugir. Mendes parecia desesperado. 21 horas e 5. Sirenes cortaram a noite gelada. Incêndio! Incêndio! Fogo na cozinha do rancho. Evacuação imediata. O caos se instalou. Fumaça preta saía das janelas do refeitório. Mendes correu para a frente do prédio, fingindo surpresa e gritando ordens falsas. Perfeito. Com essa fumaça, a inspeção já era. Major, o fogo tá forte, parece que pegou na gordura, gritou o capitão de dia. Deixa queimar um pouco. Digo, segurança primeiro. Esperem os bombeiros. Mendes queria enrolar. De repente alguém saiu do meio da fumaça cinza, sem máscara. Era Fernanda. Ela tinha tirado a túnica de gala, vestindo agora uma camiseta tática preta e calça camuflada, colete tático das forças especiais. Nas mãos, um extintor industrial. General, é perigoso. Mendes gritou, fingindo. Ela o ignorou e entrou na cozinha em chamas. Vento nas costas. Linha de mangueira agora. A ordem foi tão precisa que os soldados obedeceram por instinto. Fernanda atacou a base do fogo com técnica de combate. Em 10 minutos, o fogo estava controlado. Cozinha encharcada e chamuscada. Mendes se aproximou, pisando na água suja. General, a senhora está bem? Que tragédia! Instalações velhas, viu? A inspeção de hoje fica impossível. Melhor a senhora descansar. Fernanda entregou o extintor vazio para um soldado e virou-se lentamente. Impossível? O fogo apagou. Ninguém se feriu. Por que cancelar a inspeção? Bem, tem um rescaldo, a confusão. Fernanda caminhou até o quadro de força queimado, agachou-se e passou o dedo na foligem. Cheirou. Major Mendes. Sim. Curto-circuito, disseram. Sim, fiação velha. Engraçado. Cheira a tiner. O coração de Mendes parou. E a tampa do quadro estava aberta. Curto acontece lá dentro. Para queimar assim, alguém abriu e jogou acelerante. Parece sabotagem para evitar uma inspeção. Não acha? E isso é absurdo. Deve ser cheiro de produto de limpeza. Fernanda riu e sacou o rádio. Operações reporte.
A voz do oficial soou no rádio. Depósito de combustível e paiol inspecionados, general. Conforme previsto. Mendes arregalou os olhos. Tanques 3 e 4 vazios. E no freezer, caixas de carne vencida com rótulos trocados. Quando? Mendes sussurrou. Nas forças especiais aprendemos. O inimigo ataca onde você olha, então nós nos movemos pelo flanco cego. Enquanto você fazia seu showzinho de pirotecnia aqui, meus oficiais abriram os depósitos. Mendes tremeu. Era tudo uma armadilha. Major, você cavou sua cova. E cavou fundo. Prendam o local. Investigação de incêndio criminoso. Major Mendes e Sargento Costa estão detidos no quartel. Se derem um passo fora, é deserção. Dia seguinte. Reunião de emergência. Na tela do projetor, o post difamatório no portal militar, General Mulher causa acidente por vaidade. Mendes estava sentado, suando, mas com um pingo de esperança. A opinião pública vai me salvar. Fernanda apertou um botão. A tela mudou. Logs de IP e imagens de câmera de segurança. Postado às 22h30. IP da rede interna do quartel. Computador da sala do Sargento Costa. E aqui está o vídeo dele entrando na sala nessa hora. O silêncio na sala era mortal. Usar computador oficial para difamar comandante? Isso é motim. É crime de segurança nacional. Major Mendes. Ainda acha que isso é reclamação de soldado. Fernanda caminhou até ele e sussurrou. Não vou te prender agora. Quero que você sinta o medo. Sargento Costa já está sendo interrogado. Quando ele abrir o bico, não tente fugir. O Brasil é grande, mas meu alcance é maior. Mendes estava encurralado, mas o instinto de sobrevivência falava mais alto. Ele precisava de ajuda externa. De madrugada, violando a ordem de detenção, ele pulou o muro dos fundos e correu para um bar na cidade vizinha. Encontrou-se com Paulinho Dantas, o empreiteiro corrupto que comprava o diesel roubado. Paulinho, deu ruim. A onça pegou a gente. Calma, major. Eu conheço gente grande. Não adianta. Ela tem provas. Precisamos de algo drástico. Semana que vem tem a Operação Inverno. Exercício de campo. E daí? Vamos sabotar. Se tiver um acidente grave, ela cai por incompetência. Mendes abriu um mapa. Na transposição do Rio Pelotas. Vou interferir no rádio. Você manda seus caminhões bloquearem a estrada de acesso alegando falha mecânica. Sem comunicação e sem apoio, os blindados vão ficar presos na margem ou na água. Vai ser um caos. No QG, Fernanda assistia a tudo por uma câmera de drone infravermelho. Eles morderam a isca, disse ela ao chefe de inteligência. Estão planejando sabotar o exercício. Prendemos agora, general? Não. Vamos pegá-los no ato. Assim pegamos o civil também e provamos o complô. Dia da Operação Inverno. Frio brutal. Mendes estava na tenda de controle, com um rádio pirata no bolso. Os blindados avançavam para o rio. Agora, sussurrou Mendes no rádio. O sinal de comunicação da divisão caiu. Chiado total. General, perdemos contato com a vanguarda, gritou o operador. Mendes sorriu. Agora ela se desespera. General, sugiro abortar. É perigoso sem rádio, disse Mendes, fingindo preocupação. Fernanda calma pegou outro microfone. Não entre em pânico. Isso é cenário de guerra eletrônica. A voz dela saiu num canal limpo. Major Mendes. O que está fazendo com esse rádio no bolso? Mendes gelou. Olhe para a colina às 3h. Mendes olhou. No cume, soldados camuflados das forças especiais tinham os capangas de Paulinho rendidos. O canal que você bloqueou era uma frequência falsa que eu deixei aberta para você. A rede real está 100%. O chefe da PE entrou na tenda e algemou Mendes. No rádio dele, a voz de Paulinho gritava. Major, já tranquei a estrada. Posso soltar o fogo? Prova cabal. Isso não é armadilha. É tática. Fernanda disse friamente. Levem-no. Na sala de interrogatório da PE, Mendes estava desesperado. Eu não vou cair sozinho. Tenho costas quentes. O general Roberto Siqueira, do Comando Logístico em Brasília, é meu padrinho. Se eu cair, ele cai. Ele vai me tirar daqui. Fernanda entrou na sala e jogou um gravador na mesa. O general Siqueira? Aquele para quem você manda dinheiro todo mês. Ela apertou o play. Voz de Siqueira ao telefone. O Mendes? Aquele idiota foi pego? Corte a cabeça dele. Diga que não sei de nada. Se ele abrir o bico sobre mim, diga que ele sofre um acidente na cadeia.
Mendes desabou. Seu protetor o havia vendido. Quer viver, Mendes? Perguntou Fernanda. Sim. Entregue tudo. As planilhas, os áudios, as contas do general Siqueira. Seja a faca que corta a garganta dele. Mendes, chorando, entregou a localização de um pendrive escondido no forro do teto de seu quarto. Fernanda enviou tudo para o Ministério Público Militar e vazou para a imprensa simultaneamente, para evitar que abafassem o caso. Escândalo no Exército, general do alto comando envolvido em desvio milionário. A manchete estourou na manhã seguinte. Às 6 horas da manhã, a Polícia do Exército de Brasília tentou vir buscar Mendes para custódia em Brasília, uma tentativa de queima de arquivo ou resgate. Fernanda bloqueou o portão com seus blindados. Ninguém leva meu prisioneiro. Nem que seja a ordem do Papa. Ele só sai daqui para o tribunal. O general Siqueira foi preso ao vivo na TV. Mendes foi transferido sob forte escolta. 3 meses depois, Primavera no Sul, Tribunal Militar, General Siqueira, 25 anos de prisão. Major Mendes, ex-major, agora expulso, 18 anos de prisão. Fernanda assistiu de longe. De volta ao quartel, a atmosfera era outra. Os soldados estavam corados, bem alimentados. O cheiro de comida boa vinha do rancho. General, disse o novo major, o alto comando quer te dar uma medalha e fala em te promover para o comando de operações especiais. Fernanda olhou para os soldados treinando com vigor. A medalha é deles. E sobre a promoção? Ainda não. Gosto do cheiro de terra e pólvora daqui. Tenho trabalho a fazer. Ela ajeitou a boina e caminhou em direção à tropa, sob o sol ameno dos